Glória a Deus, aqui quem vos fala é o Obreiro L. Vou deixar uma meditação aqui para os irmãos. Está no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9 em diante. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem, a quem vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos que receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Glórias ao Senhor. Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor Deus eterno, Pai de dia eterno, toda honra e toda glória, Senhor. Abre, Senhor, nosso entendimento, Pai, essa palavra, em nome de Jesus, efatá, abra-te. Queridos irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus era o Verbo. No início, Jesus estava com Deus, fazendo todas as obras em cima dessa terra. No momento em que só havia trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa palavra de João 1 vai nos falar que Jesus veio ao mundo e o mundo não o conheceu. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Que forte, né? Naquele tempo e nos tempos de hoje, a gente sabe, a gente crê que o mundo foi feito por Deus. E mesmo assim, muitas das vezes a gente não consegue viver o que Deus tem pra gente, o que Deus tem pra mostrar pra gente. O mundo foi feito por Deus e o mundo não o conheceu. Veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Nos evangelhos, quantas vezes a gente não vai ver o povo rejeitando Jesus? No evangelho de Marcos, capítulo 5, vai nos dizer a palavra do gadareno, né? O povo de Gadara, Jesus ia fazer muitos milagres ali naquela terra, mas o povo pediu para que ele se retirasse da terra dele. E quantas vezes, meus irmãos, a gente não tem pedido para Deus sair da nossa vida? É verdade. Quantas vezes a gente não tem feito com que Deus, Jesus, saísse das nossas vidas? Meu irmão, o que é isso que você está falando? É verdade. A Bíblia vai dizer que o pecado faz distinção entre o homem e Deus. É o pecado que separa o homem e Deus. Então, cada vez que você entra no pecado, cada vez que você comete o pecado, você está tendo uma separação entre você e Deus. E cada vez que você vai ficando mais longe de Deus, vai ficando mais difícil de voltar. Mas sabe qual é o nosso erro, irmão? Nosso erro é que a gente se afasta de Deus, mas Deus sempre está aqui, sempre está de braços abertos. A palavra no Evangelho, na carta de João, vai nos dizer que a gente tem um advogado muito fiel, nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer em 2 Crônicas 7,14, se não me falha a memória, que se o meu povo que chama pelo meu nome orar e se arrepender dos maus caminhos, eu ouvirei. Então, meus irmãos, é palavra de arrependimento, é palavra de força em Deus. Deus não muda, Ele foi o mesmo antes, hoje e para sempre. Ele não muda. A única diferença é que a gente que não quer pagar o preço, não quer sacrificar para estar com Jesus Cristo, está vivendo as dádivas de Deus, está vivendo o que Deus tem para a gente. Aí no versículo 12 vai dizer: mas todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes o crente é chamado de chato, o crente é taxado como chato. Mas por que o crente é taxado como chato? Hoje eu entendo, porque há anos atrás eu me desviava de crente. Quando eu vi os irmãos corria pela outra rua, mas não era eles, era o que estava em mim, entendeu? O que estava em mim não queria que eu me aproximasse da luz. Sofri, paguei o preço, mas pela misericórdia do Senhor fui resgatado. Hoje, 4 de fevereiro de 2026, estou completando amanhã 33 anos, a idade de Cristo.
muito feliz porque se eu tivesse ido para Deus antes, voltado para Deus antes, né, no tempo que eu era cego, eu não tinha perdido tanto tempo que eu perdi na vida com as coisas erradas. E Deus ainda foi misericordioso que ainda não desceu à sepultura. Hoje eu vivo um milagre, hoje sou um milagre. Eu acredito que muita gente quer me ver morto, quer ver o meu mal, né? Por causa das obras da gente mesmo, entendeu? Muitas das vezes você erra, meus irmãos. Muitas das vezes você erra. Muitas das vezes você faz o que desagrada a Deus. Comete barbárias, atrocidades. E Deus te perdoa, só que o homem não. O homem tem uma dificuldade de perdoar, né? E em algumas situações é bem difícil. Mas o prêmio dessa terra não é as riquezas, não é as riquezas, não é nada dessa terra, que nem a Bíblia vai dizer, né? Que não junteis tesouro na terra, mas junteis tesouro no céu, porque na terra a traça e a ferrugem come, né? Esse ano passado eu quase morri, eu vi a morte 3 vezes. Eu vi a morte 3 vezes, né? E assim, no dia que eu vi a morte, que eu vi mesmo assim que eu ia morrer, eu senti meu corpo desfalecendo. Eu senti meu corpo perdendo as forças, sabe? E eu olhei para trás e vi que nada mais importava. É forte, irmão. A gente precisa comer. A gente quer ter um carro bom, a gente quer ter uma casa boa. Eu também quero, mas mais importante que tudo isso é a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida. Quando Deus deu os poder aos discípulos, eles vieram maravilhados, porque através do nome de Jesus, os espíritos imundos se opunham. Através do nome de Jesus, as pessoas eram curadas. E eles chegaram alegres para Jesus. Jesus, os espíritos obedecem a gente. Os leprosos são curados. E Jesus falou, não se alegreis por isso, mas se alegreis por ter o nome escrito no livro da Bíblia, da vida. Então ter o nome escrito no livro da vida é a maior dádiva. A gente está aqui agora, eu estou gravando essa live agora. Eu não sei se dará tempo de eu postar ela até para vocês assistirem. O amanhã pertence a Deus, mas uma coisa eu sei: se você é crente doido igual eu e você tem uma promessa, você não vai morrer sem a promessa se cumprir. Mas tem um porém, você tem que entrar na posição, porque as promessas morrem, entendeu? Porque depende de um posicionamento. Quando eu quase morri, eu falei, eu não aceito. Eu fui pro monte e falei pro homem de Deus, eu falei, homem de Deus, eu não vou morrer não, porque Deus tinha uma promessa em minha vida. Deus falou que ia me levar, então Ele vai me levar. Então, eu fui alcançado mais uma vez pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Mas não abuseis da graça do Senhor Jesus Cristo. Não abusei da graça do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus, fechar os olhos. Senhor Deus, eu quero que essa live, Pai, eu quero que essa humilde oração, Pai, eu quero que essa palavra, Pai, cruze o mundo, Senhor. Pai, eu quero que essa oração, essa palavra, Pai, chegue naquelas pessoas, Senhor, que estão pensando em desistir da vida, Pai, que estão pensando em se matar, Pai, que estão pensando que para a vida deles não tem mais jeito, Pai. É igual o Senhor é a luz do mundo, Senhor. Resplandeça sobre essa vida, resplandece sobre essa casa, Senhor Jesus. Anabaia súbia, cantarébia sou. Espírito Santo de Deus, Pai, manda o anjo nessa casa, Pai, dissipando toda potestade, toda entidade, Pai, todo espírito imundo, Pai. Todo espírito imundo, Senhor Jesus, seja quebrado, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, Senhor. Pai, que a luz resplandeça sobre essa vida, Pai, que a luz resplandeça sobre essa casa, Pai. Que a luz resplandeça, Pai, sobre essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que a palavra, Pai, venha germinar nesse coração, Senhor. Que essa pessoa venha ser tocada, Senhor, por essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Recebe esse dia de hoje, Senhor. Dai-nos força, Senhor. Tende misericórdia das nossas vidas, Pai. Nos reveste, Pai, em nome de Jesus. Amém.